Ouça agora a audiorevista de crescimento cristão da Igreja Batista da Aliança. 30 dias proclamando Cristo, o incomparável. Cristo, o incomparável em oração. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 15:16. Podemos ver no versículo acima que a maior urgência não é fazer coisas para Deus, mas estar com Ele em oração. Jesus nos deixou vários exemplos de que a oração é uma prioridade na caminhada com Deus. Antes de escolher seus discípulos, Jesus foi orar. Lucas 6, versos 12 a 13. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. Quando Jesus estava aflito, ele foi orar. Lucas 22, 39 a 42. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: "Orem para que vocês não cedam à tentação." Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: "Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, e não a minha." Jesus não fazia nada sem orar. Antes de sair para curar enfermos, multiplicar pães, libertar cativos e ensinar as Escrituras, Jesus se retirava para orar. Em nossa caminhada cristã, somos tentados a agir pela força do nosso braço. A verdade é que muitas vezes fazemos as coisas no automático, sem consultar a Deus, porque já sabemos como fazer. Só então, quando as coisas não vão tão bem, lembramos-nos de orar. Mas Jesus não fazia assim, Jesus orava sempre. Mesmo sendo Deus, Jesus se humilhou e se tornou homem como nós, e deixou claro que é impossível vencermos o mundo se não dependermos de Deus em oração. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. João 13:15. Jesus diz que sem Ele nada podemos fazer. João 15:4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Antes de morrer, Jesus orou por mim e por você, como está escrito em João 17, e Jesus ainda ora por nós. Romanos 8:34. Se Jesus, mesmo sendo Deus, buscava ao Pai em oração antes de fazer qualquer coisa, quem dirá você e eu, meros pecadores mortais? Se você não sabe como orar, fique tranquilo. Os discípulos não sabiam também, e por isso pediram para Jesus os ensinar a orar. Lucas 11:1a. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhes disse: "Senhor, ensine-nos a orar." Jesus quer que tenhamos uma vida de oração. Nós precisamos pedir a Deus que nos ensine a orar. Não podemos esquecer, é impossível ser cristão sem ter uma vida de oração. Aplicação prática. Priorize a oração em sua vida. Antes de pegar no celular, lembre de orar. Antes de tomar decisões importantes, não esqueça de orar. Ore: "Jesus, ensina-me a orar. Quero depender de Ti e aprender a orar mais. Ajuda-me, Senhor. Oro em Teu nome. Amém." Crianças em oração. Mesmo vindo em forma de homem, Jesus não deixou de ser Deus e ter sua parte na Trindade. É interessante observar que, como homem, ele orava sem cessar, principalmente antes de suas ações. Ele buscava o Pai constantemente. Devemos aprender com Jesus. Se ele, sendo Filho de Deus, não deixava de orar, nós também devemos buscar a Deus constantemente. Essa foi a devocional do dia. Você encontra a versão digital da revista no Instagram, @Batista da Aliança. Além de devocionais diárias, nela você encontra roteiros para PGM, culto familiar e encontros discipulares. Não esqueça de compartilhar este episódio. Até a próxima!